Tópico 2: o amor de Deus se revelou no Filho. Isso aqui é muito interessante, irmãos, muito importante nós falarmos sobre isso. Isso aqui é o ápice da revelação do amor de Deus a nós, seres humanos. Enviar seu Filho amado para morrer na cruz por cada um de nós. A revelação suprema da manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui, irmãos: o amor, ele tem que vir, além de sentimento, ele tem que vir acompanhado de atitude. Então Deus, ele teve essa atitude, ele tomou essa atitude de enviar o seu único filho, seu filho amado, unigênito do Pai, para morrer naquela cruz por nós. Então, o amor sem atitude, ele é apenas sentimento. O amor, ele precisa de ter atitude. Imagina se Deus ele tivesse amor por nós, mas não tivesse tomado essa atitude de enviar Cristo para morrer por cada um de nós. Estaríamos até hoje, então, perdidos no pecado. Então, Deus, ele nos mostra, ele nos ensina que o amor, ele tem que ser acompanhado por atitudes. Então, amar apenas de boca é o que nós vemos muito neste mundo, né? Amar apenas falando, isso é muito simples, é muito fácil. Agora, um amor com atitudes, isso é bem mais difícil, viu? Um amor que tenha atitudes, isso é mais complicado, é mais difícil. Este é o amor de Deus por nós, amor que tem atitude. Então, o ápice, né, o texto, vamos dizer assim, áureo da nossa Bíblia, que fala sobre isso, é o que nós lemos: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E também nós temos outros textos, a nossa Bíblia está cheia de textos que falam sobre o amor de Deus, mas eu quero frisar então estes dois. O outro é: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4:9. Uma outra coisa que vale ressaltar aqui, irmãos, é que Deus, ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. 1 de João, no capítulo 4, no versículo 19, vai dizer que Deus, ele nos amou primeiro. Então, ele teve essa atitude de nos amar primeiro. Sendo assim, depois nós amamos a Deus. Então, se hoje nós somos o que somos, nós estamos na presença de Deus, é porque ele nos amou primeiro, né? Tudo vem dele. Deus é riquíssimo em misericórdia, né? Pelo seu muito amor com que nos amou. Então, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou nos nossos pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então, pela graça sois salvos. Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. O Evangelho de Jesus está todo baseado e fundamentado no amor. O amor é o maior princípio e a maior base de sustentação da salvação. O amor de Deus, através de Cristo Jesus, é a base da nossa salvação, é a própria salvação. É crer em todo o sacrifício de Cristo na cruz, através do amor de Deus que nos enviou Jesus Cristo para morrer no Calvário, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, em lamaçal de pecado, e Cristo, através do seu sacrifício, nos vivificou com ele. Então, o amor de Deus, através de Cristo Jesus, nos vivificou lá na cruz do Calvário com Cristo. 3.2 diz que Deus nos amou incondicionalmente. Irmãos, quando se ama incondicional, não se vê a situação que a pessoa está, não se vê condições financeiras, não se vê condições físicas, não se vê boniteza. Deus simplesmente ele nos amou incondicionalmente, independente das restrições que nós tínhamos, dos problemas que nós tínhamos. Então, o amor incondicional
é o amor sem restrições ou sem condições. Alguém que ama sempre, independentemente da situação. Pode ser que você esteja numa situação de dependência, numa situação de pecado, numa situação de problemas de toda a ordem, físico, biológico, mental. Deus, ele simplesmente nos amou. Diz assim: ele nos amou no lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O amor indescritível, indestrutível, amor infinito que ninguém tira, ninguém apaga, jamais. Ele nunca falha. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 13, e Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Então, não que nós tenhamos merecido, ou que nós venhamos merecer esse amor. Não, simplesmente Deus, o amor de Deus, ele transcende essa barreira. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele nos amou, independente se nós temos alguma coisa para dar em troca. Ele simplesmente nos amou. O apóstolo Paulo, ele se admira do tamanho do amor de Deus. Ele diz assim que nem aquele que nem o seu próprio filho poupou, né? Antes entregou por todos nós. Está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32. Então, o amor de Deus é como se fosse você cortar na sua própria pele, na sua própria carne, para dar para alguém. O amor de Deus, ele é tão incondicional que ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus, ele consiste em dar o seu melhor para ajudar alguém, para salvar alguém, a tirar o seu melhor para outra pessoa. Então, mesmo que a pessoa não reconheça esse amor de Deus, ele, mesmo assim, ele ama. Então, quantas pessoas hoje não reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz? Quantas pessoas hoje não reconhecem o amor de Deus? Mesmo assim, Deus, ele ama. Isso é Deus, amor. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o feito maior do amor de Deus por nós, porque essa é a maior prova do imenso e sem medida amor de Deus. Vamos lá no nosso tópico 3, o amor de Deus é singular.